Então, último dia do ano. As portas de novos desafios. Eu confesso que, dadas as circunstâncias em que ele começou para mim, lá em 1º de janeiro passado, e o tamanho da provação que eu enfrentei, e muitas vezes eu fraquejei, acredito também que muitos enfrentaram grandes provas e provavelmente para alguns de nós se estenderão ainda por algum tempo, dias, semanas, talvez até meses. Eu acabo de sair da minha 2ª cirurgia da visão. Estou longe ainda do que eu poderia chamar de muito bom. Mas eu comecei o ano com um prognóstico que talvez não tivesse visão neste último dia. A verdade é que somos testados em nossa resiliência e fé. E Deus, ou seja lá qual for a sua crença, envia-nos anjos na forma de amigos, de fé, de irmãos camaradas, como diz a conhecida canção, e que nos reerguem, e tudo o que nos pedem é o anonimato, exemplificando a grande lição do Cristo: não saiba a vossa mão esquerda o que faz a mão direita. E, portanto, de minha parte assim permanecerá. Mas tens, você, meu amigo, o meu respeito e minha admiração, meu amigo de fé, meu irmão camarada. Tenho certeza que as pequenas sementes que plantei outrora e continuo a plantar deram causas a esse amparo. Como eu disse, foi um ano de grandes provas. E apesar das dificuldades visuais, eu consegui, em 8 meses, concluir o meu 18º livro, que antes de 30 páginas de muito trabalho e dedicação, e eu dediquei a alguns amigos especiais. Compartilhei 2 ou 3 desafios do livro no LinkedIn para interagir com outros profissionais. E descansarei agora alguns dias antes da revisão final e a sequência de eventos até a sua publicação. Se Deus quiser, muito em breve. Em resumo, meus amigos, o saldo final é positivo. Eu só tenho a agradecer a amizade e o apoio que eu recebi e as orações quando eu mais precisei. E se você, assim como eu, vai entrar no novo ano ainda em provas, não desanime, respire fundo, levanta a cabeça e entenda: você não foi esquecido e não está pagando por nada. Ele, o Cristo, nos testa ao limite de nossas forças. Ele fez isso com Paulo de Tarso, e Paulo pôs entender que o seu limite jamais seria atingido, pois a cada vitória seu espírito era renovado, e ele retomava a caminhada mais motivado, ainda que por vezes exausto fisicamente. Paulo escreve: a tudo dei graças. Paulo nos diz que precisamos ser gratos por todas as circunstâncias, boas e ruins. Paulo convida-nos a ressignificar nossas experiências para o crescimento e fé, mesmo em momentos de dor ou perseguição, mostrando que a gratidão verdadeira enxerga a ação divina e o propósito maior em tudo. E se você errou no passado e crê que seu presente é pura consequência disso, sabe que um grande sábio no passado distante ensinou que o segredo para a mente e o corpo são é não lamentar o passado, não se preocupar com o futuro, mas viver o momento presente, com sabedoria e seriedade. E 5 séculos depois, segundo Mateus, capítulo 5, versículo 26, o Cristo ensinou: olhai para as aves do céu, que não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Portanto, meus amigos, se doeu, se perdeu, se está difícil, a tudo dei graças, ressignifica a vida e segue. Esse ainda não é o seu limite. E nada melhor que encerrarmos o ano relembrando o célebre poema da gratidão de Amélia Rodrigues, que diz assim: muito obrigado, Senhor, muito obrigado pelo que me deste, muito obrigado pelo que me dás, obrigado pelo pão, pela vida, pelo ar, pela paz, muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza, olhos que fitam o céu, a terra e o mar,
que acompanha uma ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver, meu amor, mas diante da minha visão eu detecto cegos guiando na escuridão, que tropeçam na multidão, que choram na solidão. Por eles eu oro e a ti imploro comiseração, porque eu sei que depois desta lida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do almeiro, as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce o morro na praça a cantar, a melodia dos imortais que se ouve uma vez e ninguém a esquece nunca mais. A voz melodiosa, câmara melancólica do boiadeiro e a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha alegria de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, voltarão a sentir. Obrigado pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que canta, que ama, que ensina, que alfabetiza, que trauteia uma canção e que o teu nome profere com sentido, emoção. Diante da minha melodia, eu te quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles cantarão. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de ternura que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, de caridade, de solidariedade, mãos dos adeuses que ficam feridas, que enxugam lágrimas de dores sofridas, pelas mãos de sinfonias, de poesias, de cirurgias, de psicografias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Obrigado, Senhor, porque eu posso movimentar. Diante do meu corpo perfeito, eu te quero rogar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, decepados, paralisados, que se não podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Obrigado por fim pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se este lar é uma mansão, se é uma favela, uma tapera, um ninho, um grabato de dor, um bangalô, uma casa do caminho, ou seja lá o que for, que dentro dele exista a figura do amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, a companhia de um cão, alguém que nos dê a mão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para me deitar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu te direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado porque eu creio em Ti. Pelo Teu amor, obrigado, Senhor. Feliz 2026.